Olá, galera! Bora aprender língua portuguesa? Ok. Eu sou o professor Ribeiro e a aula de hoje nós vamos falar sobre gêneros textuais. Mais especificamente sobre os gêneros textuais notícias. Tá certo? Atenção! Para aqueles que estão perguntando neste momento o que são os gêneros textuais, são as modalidades de textos que nos acompanham no dia a dia. Tá? No nosso cotidiano. São os textos de jornais, a Bíblia é um texto, é uma modalidade de texto, receitas de bolo, bulas de remédio. Gêneros textuais também podem ser os contos, as fábulas e assim por diante. Mas hoje vamos falar da notícia. O gênero textual notícia. Notícia é um gênero textual jornalístico e não literário que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrado principalmente nos meios de comunicação. Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real vinculado pelos principais meios de comunicação. O texto, quando eu coloquei não literário, é porque é um texto que não existe nenhum tipo de poesia, nenhum tipo de rima, tá certo? Por quê? Nós temos dois tipos de texto, o texto não literário e o texto literário. O texto literário é o texto poético, propriamente dito, tá certo? Então, a notícia, ela se enquadra no texto não literário, tá legal? Que ele é predominantemente informativo. E os exemplos de texto da notícia, nós temos os meios de comunicações, jornais, revistas, televisão, rádio, internet, enfim. Nós temos aqui, nessa fotografia aqui, uma página do Jornal Liberal, que nós conhecemos muito. Temos ao lado a revista Veja, que coloca uma figura do Pinóquio sobre as fake news. Temos aqui o nosso conhecido Jornal Liberal, que passa de manhã e de noite. Temos ao lado aqui uma pessoa digitando no notebook, usando a internet, que também é um meio que nós acessamos as notícias. Tá? Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos, ao mesmo tempo apresentando, portanto, o tempo, quando aconteceu a notícia, o espaço onde aconteceu a notícia e as personagens que envolvem a notícia. Tá? Principais características do gênero textual notícia são o texto de cunho informativo, ou seja, a notícia ela vai simplesmente se informar aquele leitor, aquele ouvinte, tá certo? Ele é um texto descritivo ou narrativo. Ou seja, o repórter ele vai fazer uma narrativa de um acontecimento atual e, ao mesmo tempo, descrever o ambiente daquela notícia. O texto também relativamente curtos. A notícia ela não se expande muito, os textos são curtos, tá? E veiculados nos meios de comunicação. Seguindo ainda as principais características da notícia, a linguagem formal, clara e objetiva. A linguagem formal é aquela linguagem mais apurada, é aquela linguagem das gramáticas. Numa notícia, não pode haver erros de português e tal. A linguagem informal ela é usada no nosso dia a dia, numa fala, numa conversa. Mas a linguagem formal, quando nós vamos escrever alguma coisa, tem que ser a linguagem formal, a norma padrão da língua. Tá certo? E deve ser clara e objetiva. Texto com títulos principal e auxiliar. Textos em terceira pessoa, ele, impessoal. Lembramos que o texto em terceira pessoa, eu já ensinei lá no 6º ano, que é aquele texto que ele é impessoal. Na primeira pessoa, eu, segunda pessoa, tu e terceira pessoa, ele. Tá certo? Na notícia é usado também o discurso indireto, ou seja, não tem a fala característica do discurso direto, que seria o uso de dois pontos e travessão. A notícia é contida com fatos reais, atuais e cotidianos. Principais características do gênero notícia, tá bom? Os elementos da notícia. A notícia é dividida em título, subtítulo, cabeçalho ou lead e corpo da notícia.
O título ou manchete apresenta geralmente de forma resumida o principal acontecimento da notícia, do noticiado, né? A manchete é aquela parte chamativa. Geralmente ela fica em letras maiores e fica no topo da notícia. Para que serve a manchete? Para chamar a atenção do leitor, para que o leitor se interesse pelaquela notícia, por aquela reportagem. Subtítulo refere-se aos aspectos particulares e relevantes, nem sempre está presente na notícia. Tá? O subtítulo não é obrigatório numa notícia, tá? Basta a manchete. O cabeçalho ou lead é uma palavra em inglês, é o parágrafo inicial da notícia, com verbos geralmente no presente. Resume a notícia, muitas vezes resume algumas das perguntas essenciais da notícia. Tá? Então o cabeçalho ele resume a notícia. Ele funciona como se fosse uma introdução em uma redação que nós fazemos diariamente. Tá? O corpo da notícia é o desenvolvimento da notícia. É aquilo que aconteceu realmente. É a notícia propriamente dita. Tá? Onde ela se apresenta alguns dados relevantes, tal, entre eles o que, quem, onde, quando e como. Isso a gente vai ver no texto narrativo em outra aula. Temos aqui no slide uma notícia já desmembrada, né? Nós temos a manchete lá no topo. Rio transforma o sonho olímpico em realidade e conquista os Jogos de 2016. Essa notícia aconteceu naquela época, 2016, onde o Brasil foi contemplado com as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos. Tá? Repare que tem um subtítulo menor lá embaixo, lá, em uma cesta histórica para o esporte brasileiro e tal. Que não é tão obrigatório, mas sempre nos jornais eles colocam isso. O cabeçalho. Nós temos aí, presta atenção que nessa notícia nós temos 4 parágrafos. O primeiro é muito maior um pouquinho, que seria o cabeçalho ou lead, que dá a introdução da notícia, certo? E logo embaixo vem o corpo da notícia, ou seja, a notícia propriamente dita. Notícia e reportagem. Ainda que a notícia e a reportagem sejam textos jornalísticos, a notícia se difere da reportagem na medida que é um texto informativo e impessoal, sem teor opinativo, característico da reportagem. Além disso, as notícias não são textos assinados pelo autor, enquanto as reportagens apresentam o nome do repórter. Dentre outras diferenças que podem surgir entre esse tipo de texto, vale lembrar que a notícia apresenta um tema atual em modo inteiramente informativo. Quanto à reportagem, aprofunda-se mais sobre temas sociais de interesse da sociedade, apresentando opiniões do autor. Tá? Veja a diferença aí. A notícia ela é um texto que abrange apenas informação. Tá? É um texto impessoal, em terceira pessoa. Já a reportagem ela é um texto mais de opinião. A reportagem ela vai forçar o leitor a pensar, dar uma opinião em relação àquele assunto que está sendo abordado. Tá certo? Gênero textual reportagem. Agora bora falar um pouco da reportagem. A reportagem é um gênero textual jornalístico não literário também, veiculado nos meios de comunicação, jornais, revistas, televisão, internet, rádio e dentre outros. Esse tipo de texto tem o intuito de informar, ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião nos leitores. Portanto, ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião. Embora a reportagem possa ser expositiva, informativa, descritiva, narrativa ou opinativa, ela não deve ser confundida com notícia ou outro artigo opinativo. Assim, uma reportagem é expositiva e informativa, pois tem o propósito de expor informações sobre determinado assunto para informar o leitor. Ela também pode ser descritiva e narrativa, uma vez que descreve ações e inclui tempo, espaço e personagem. Por fim, a reportagem é também um texto opinativo, uma vez que apresenta juízo de valor sobre o que está sendo discutido, decorrido. Vale lembrar que o repórter é a pessoa que está responsável para apresentar a reportagem que aborda temas da sociedade em geral. Principais características da reportagem. Texto escrito em primeira pessoa, em terceira.
Lembrem que a notícia era escrita em terceira pessoa. Já agora a reportagem ela pode também ser escrita em primeira pessoa. Como a notícia, a reportagem também tem a presença de títulos. Foco em temas sociais, políticos e econômicos. Linguagem simples, clara e dinâmica. Discurso direto e indireto. Olha, aqui nós já temos a presença do discurso direto na reportagem. Tá? A notícia é só discurso indireto. O texto deve ter objetividade e subjetividade. Objetividade é quando ele só informa, ele tem uma notícia pura e crua. E subjetividade é quando o autor dá a sua opinião pessoal. Também é usada a linguagem formal, ou seja, a linguagem gramatical, a linguagem dos grandes estudiosos da língua portuguesa, tá? Uma linguagem padrão brasileira. Tá? Nada de linguagem do cotidiano que envolve palavras mais familiares, tá? Então, o discurso, a linguagem formal, ela requer mais preocupação do escritor, tá? Em relação aos erros. Texto assinado pelo autor. Nesse caso, a reportagem ela pode ser assinada, a notícia não. A estrutura básica da reportagem ela apresenta também o título principal e secundário. Reportagem tal qual as notícias podem apresentar dois títulos, um principal e mais abrangente chamado de manchete e outro secundário, uma espécie de subtítulo. É parecido com a notícia. O lead. O lead é a linguagem jornalística, corresponde aos primeiros parágrafos do texto jornalístico, os quais devem conter as informações mais importantes que serão discorridas pelo autor. Portanto, a lead pode ser considerada uma espécie de resumo, onde as palavras-chave serão apontadas. Seria a introdução do texto, tá certo? O corpo do texto, a mesma coisa da notícia, é o desenvolvimento do texto sem perder de vista que foi apresentado na lead. Nessa parte, o repórter reúne todas as informações e apresenta um texto coeso e coerente. O texto coeso e coerente é aquele texto que é enxuto, é curto, bem amarrado e tem coerência no que está falando. Mas essa aula de coesão e coerência nós vamos ver mais para frente. Diferença entre reportagem e notícia. Geralmente as reportagens são textos mais longos e opinativos e assinados pelo repórter. A notícia não. Por esse motivo, a reportagem é um texto que precisa ter mais tempo para ser elaborado pelo repórter. Nela se desenvolve um debate sobre um tema, de modo mais abrangente que a notícia. Já as notícias são textos relativamente curtos e impessoais, que possuem o intuito de somente informar o leitor de um fato atual. Logo, podemos dizer que a notícia faz parte do jornalismo informativo, enquanto que a reportagem faz parte do chamado jornalismo opinativo, ou seja, a notícia é informativa e a reportagem é opinativa. Nós temos aqui dois exemplos um de notícia e outro de reportagem. Preste atenção no contexto. O prefeito de Barcarena, Renato Algaua, sancionou esta semana o projeto de lei que autoriza o auxílio emergencial de R$ 450 destinado aos moradores mais impactados pela pandemia da Covid-19 no município. O pedido do benefício poderá ser feito a partir da próxima segunda-feira, 19, por meio de formulário eletrônico disponível no site do Auxílio Emergencial de Barcarena, fonte G1. Percebo aí que a notícia ela é curta, ela não tem nenhuma abertura para com que o leitor dê a sua opinião, não tem fala de ninguém, o repórter não assina a sua reportagem, não assina nada, não assina a notícia. Enfim, dando uma olhada nas características da notícia, você percebe que é isso aqui que é um exemplo bem colocado para vocês sentirem a diferença. Reportagem. Nós temos outro exemplo aqui. Pandemia da fome. Com o agravamento da pandemia do Covid-19, muitos barcarenenses começaram a padecer com um fato preocupante: a fome. A falta de emprego, medidas de restrições ao trabalho informal, são as principais causas do agravamento da crise financeira de centenas de famílias do município.
O auxílio emergencial do governo federal e do governo estadual não atingiram a totalidade das famílias. Em entrevista, o prefeito municipal Renato Algawa disse: a população de Barcarena pode ficar tranquila. Acabei de sancionar um projeto de lei autorizando o pagamento do valor de R$ 450 às famílias mais impactadas pela pandemia. Segundo ele, terão direito ao valor aquelas pessoas que não receberam auxílio emergencial do âmbito federal e estadual. Aí nós temos jornal Fala Barcarena, reportagem de Mariana Amaral. Esse aqui é um exemplo básico de reportagem. É um texto também curto, mas ele tem a característica de colocar o leitor para pensar, dar uma opinião em relação à pandemia, em relação aos efeitos colaterais, tanto na área econômica como na área social, na área educacional também. Então é um texto de reflexão e está assinado também, certo? Então isso é uma reportagem. Bom, gente, nós temos aqui nesse outro slide uma atividade. Eu coloquei para vocês um texto, tá? Um texto sobre a cantora adolescente que gravou música para a novela do SBT, quer lançar um CD, tá certo? Esse texto aqui, vocês vão dar uma lida com calma, mais outra lida. Geralmente, para entender um texto, nós temos que ler 2 a 3 vezes. Então isso vai ficar para vocês aí e vocês vão lendo devagar, tá certo? Aí as questões. Depois de ler o texto, você vai dar mais uma olhada no conteúdo sobre notícia e reportagem e vocês vão marcar aqui. O texto apresenta a característica do gênero textual: reportagem, notícia, crônica, entrevista. A resposta que vocês acharem correta, vocês vão marcar no caderno de vocês. A resposta sempre no caderno de vocês, por enquanto. De acordo com o texto, a música O Close tem alavancado a carreira da jovem. A música O Close ajudou a menina a lançar seu primeiro CD. A canção Close foi composta por Laís Queiroz. Em abril de 2015, a garota gravou um videoclipe em São Paulo. Vocês vão marcar aqui a alternativa A, B, ou C ou D, que esteja de acordo com o texto. Lê as informações a respeito do texto. Aborda os fatos de forma clara e objetiva. Há predomínio do verbo no pretérito. Verbo do pretérito são aqueles verbos que estão no passado. O trecho do texto que está entre aspas marca um comentário de Paulo Queiroz, pai da cantora. Então aqui vai ter mais de uma notícia, mais de uma alternativa certa. Então vocês vão ver qual é que está certo e está errado e vão marcar aqui embaixo. Estão corretas apenas as informações 1 e 2, 1, 2 e 3, 3 ou 2. Aquela que você achar que está de acordo com o texto, tá? Aí vocês vão marcar. Quarta questão. Escreva no seu caderno, depois digite no WhatsApp privado do professor uma pequena notícia, ou seja, um fato real de domínio público ocorrido na sua comunidade ou no município. Dê um título à notícia. Observação. A entrega da atividade será na próxima aula. Divulgue para os demais colegas da turma. Ou seja, vocês vão observar na comunidade de vocês um fato real que aconteceu, que todo mundo teve conhecimento na comunidade ou no município de Barcarena. Você vai escrever no caderno de vocês com umas letras graúdas, ou então digite e depois digite no celular, no privado do professor. Digite e envie numa hora adequada, à tarde, entendeu? Que é o horário de todos os professores da escola, tá certo? Então, eu desejo a vocês um bom estudo, que vocês tenham bastante atenção nas questões colocadas aqui. Um abraço a todos e até a próxima aula.